Paz e graça, amados irmãos do Senhor, Maranata, Shalom, a paz do Senhor. Mais uma vez queremos desejar boas-vindas a todos os amados irmãos que seguem o nosso canal Fé Podcast. Hoje surgimos mais uma vez, né, com um tema muito pertinente. Um tema que a maior parte das pessoas, se calhar, já tem se perguntado. Será que alguma vez já te perguntaste qual é a origem da pele negra? Será que existe, né, uma diferença entre o Deus da pele negra, daqueles que vêm da raça negra, e o Deus daqueles que os brancos servem? Há alguma maldição aí em torno desta origem? São estas e muitas questões que nós temos nos perguntado. E, né, para responder estas questões, nós convidamos um irmão que é perito na matéria e temos a certeza que com a ajuda do Senhor Jesus, ele poderá responder estas e muitas outras questões. Então nós convidamos aos amados irmãos que se mantenham ligados nesta entrevista, pois que vai dar no que falar. E já agora nós queremos saudar o nosso irmão Josarias. Irmão Josarias, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, irmã Adriana. Seja bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado pela recepção que vocês me deram. Amém, muito obrigada. Olha, como eu já estava a falar consigo, eu já tenho acompanhado algumas entrevistas tuas e tenho gostado bastante. O nosso irmão Josarias, ele é pregador, certo? É mais estudante da Bíblia. Estudante da Bíblia. Sim. Ok, muito bom. Nessa de estudante da Bíblia, ele fala concernente muitas e muitas coisas. Então, quem quiser convidar o irmão Josarias para estar em plataformas semelhantes a estas ou dar algum estudo bíblico, está à vontade, certo? Está à vontade. Muito bom, muito bom. Então, nós queremos já entrar para aquilo que é a nossa conversa sobre a origem da pele negra. Este é um tema um pouquinho assim difícil de explicar, porque existem muitas ideias filosóficas, mas aqui nós também vamos entrar em contextos bíblicos, ideias que nós já temos em nossa mente. Exato. E nesse exato momento o irmão é quem estará aqui a nos desvendar. Exatamente. E o que os irmãos querem nesse exato momento ouvir é uma pequena introdução sobre o que nos trouxeste com relação à origem. Primeiro vamos na origem e depois vamos estar aqui a dar algumas perguntas que com certeza nós queremos ouvir. Exatamente, boa. Então vamos começar aqui por apresentar. Sabem, as pessoas que me acompanham, nós temos feito uma abordagem muito transversal. Essa abordagem transversal descentralizada, nós enxergamos a coisa sempre no quadrado, né? Uma cosmovisão quadrada, ou seja, nós entendemos que esse assunto da origem da cor negra, a existência da cor negra ou não, é um assunto que não tem só impacto na vida religiosa das pessoas, mas também no ponto de vista político, sabes? A má compreensão da origem, por exemplo, da existência da cor negra, passa o pleonasmo, é que justificou, por exemplo, a colonização aqui em Angola. Por exemplo, é um dos fatores. Então, nós vamos tentar entender esse assunto do ponto de vista religioso, vamos entender esse assunto do ponto de vista científico e vamos entender o assunto, quais são as implicâncias que esses dois pontos têm para a sociedade. E existem muitos boatos que foram levantados à volta desse assunto. Por exemplo, um dos boatos que eu sempre digo que é falácia, que foi levantado, é que a cor negra é uma maldição. Que tipo de maldição? Eu vi aí um vídeo de alguém, prefiro não mencionar o nome, que diz que quando os africanos se voltaram contra o Deus verdadeiro do céu, então a cor negra desceu para eles e atingiu toda aquela humanidade. Ou seja, para eles, Deus criou primeiramente o homem branco. Então, por ter sido desobediente a Deus, então a cor negra chegou e pintou-nos a todos nós. E esse termo, por si só, o negro, a conotação que essa cor, o nome tem já é negativo. Para já vamos tentar deixar cair o termo raça aqui, porque biblicamente não existem raças. A Bíblia fala de povos, tribos e línguas. A raça é só uma, raça humana. Então, nessa questão de origem e não origem, esse é o primeiro boato. O segundo boato é o boato da maldição que Deus lançou, que Noé, né, lançou seu filho Cã. E muitas outras coisas que vieram surgindo, evolução ou não evolução. Mas quanto à pergunta aqui que me coloca sobre a questão da existência das raças, da cor negra, a não origem. é? A origem, sim. Exato.
nós precisamos voltar um pouquinho em Gênesis. Quando nós voltamos em Gênesis, vimos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando chegou um pouco acerca da criação do ser humano, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, eu como sou engenheiro informático, vamos tentar analisar o assunto assim. Quando Deus cria o ser humano, né, existe algo que nós chamamos de código-fonte. O código-fonte, na verdade, quando nós quisermos fazer um programa, existe um programa principal em que criamos os outros programas. Ou seja, nesse programa aqui em que nós vamos estabelecer todos os algoritmos, vamos desmistificar isso. Quando Deus cria o ser humano foi feito como o tipo primário. Esse tipo primário, o primeiro tipo, Deus criou no ser humano a possibilidade ou a capacidade, não é, de desenvolver variações. Ou seja, no Adão, dentro da criação do próprio Adão, Deus colocou no DNA de Adão a capacidade de gerar variedade, porque Deus ama a variedade. Então, essa questão de nós tentarmos entender que a existência de uma cor diferente da outra é o pecado que surgiu, descontextualizamos isso. Então, nós precisamos entender isso primeiramente. Deus colocou no ser humano a capacidade de variação ao longo da sua criação. Significa que a origem da cor negra, ela se origina exatamente aí, dessa capacidade que nós tínhamos de apresentar diferentes cores em diferentes circunstâncias. Então Deus pintou o ser humano no ADN dele. Então é mais ou menos aí, dentre as diversas cores que existem, a cor negra também é um resultado dessas diversas cores, dessa capacidade de diversas cores que Deus constituiu Então, no primeiro tipo. O irmão está a dizer que Deus criou Adão e Eva brancos. Vamos lá ver uma coisinha interessante. Quando nós vamos... Existe um livro que eu vou mencionar aqui. O livro é a História dos Hebreus. Esse livro foi escrito por Flávio Josefo. É o segundo autor com mais credibilidade depois da Bíblia. Vamos começar pela palavra Adam. A palavra Adam tem duas origens. Primeiro, é a origem de homem, que é a humanidade. Segundo, é a origem do nome ruivo. A palavra Adão significa ruivo, ou seja, tirado do pó, cor do chão. Eu não sei se o chão é branco, mas aqui o termo nos traz. Diz que Adão, ele tem uma cor da terra. Que é uma cor da terra. Se nós analisarmos a cor da terra, é quase praticamente uma cor de marrom. E marrom é uma cor que tem a facilidade de atingir diferentes escalas de cor, diferentes níveis de cor. O marrom pode ser um pouquinho mais claro, o marrom pode ser um pouquinho mais preto. Então, de forma direta, Deus não criou o homem branco. Deus não fez o homem branco. Isso é primitivo. Estou a me referir ao homem primitivo. Portanto, Adão não era branco. Em outros termos, a palavra Adão significa rosa, por exemplo, mas é um arrosado de cor do chão. Então, esse conceito de que o Adão foi feito branco, isso é negativo. Então, se Adão não era branco, Adão foi o primeiro homem a existir. Adão não era branco. Neste caso, o irmão está, ou seja, eu pelo menos estou a conseguir compreender que na altura não existia branco e também não existia negro. Existia apenas o Adão, que era aproximadamente uma pele marrom. Sim, Adão praticamente era marrom. Partindo do pressuposto dessa interpretação, a palavra Adam vai nos pressupor a isso, a cor do solo, a cor do chão. Então, naquela época, quando Deus fez o Adão, não havia essa questão de diversas cores, não existia. Mas dentro do ADN de Adão, Deus compôs a variedade. Ou seja, ele tinha o potencial de desenvolver diversas cores ao longo do seu desenvolvimento. Mas ali nós, qualquer pessoa que esteja a nos ouvir e é estudante de biologia, coisas ligadas à saúde, né, à genética, vai discordar com o irmão. Não, por quê? Vai discordar com o irmão no sentido de que, porque a genética nos ensina que os genes de alguém branco contra genes de alguém branco dá uma pessoa branca. Só vai dar uma pessoa negra se haver também genes de uma pessoa negra. Isso é importante. Vamos começar por definir o que é genes. Vamos começar por termo genética, não é? Bom, primeira questão é que o termo genética não é uma parte da biologia que vai estudar, que vai dizer que todos os seres humanos compartilham características comuns da sua origem. Sim. Ou seja, essa questão genética está a dizer que é uma questão de hereditariedade, ou seja, eu possuo as capacidades dos meus progenitores. Ponto. Segundo, a questão da genética é muito influenciada pelos genes. Esses genes estão dentro de um corpo que nós chamamos de o ADN. O que é o ADN? Na verdade, o ADN é um código, é um conjunto de informações que Deus inseriu. Nesse conjunto de informações está tudo sobre a existência de um determinado ser. É o ADN. Então, esses genes, é o genes que determina. O genes, ele cria uma espécie de células. Essas células são chamadas de... Depois vou recordar o nome. Mas existem duas células
que se responsabilizam nos genes na variação do cor. Essas duas células é a melanina praticamente, é a melanina. E a melanina, existem dois tipos de melanina dentro dos genes. Existem dois tipos de melanina. Existe a feomelanina e a eumelanina. A feomelanina, ela é predominante naqueles climas onde existem pouco sol. Vamos tentar definir o que é a melanina. Na verdade, a melanina é uma pigmentação. Qual é a origem, qual é a finalidade da melanina no corpo do ser humano? É para nos proteger das radiações ultravioletas do sol. Significa isso. Ou seja, quando o ser humano foi criado, Deus mostrou que esse ser humano podia se reproduzir e fazer o quê? Encher a terra. E quando o pecado surgiu, não que as cores tenham origem no pecado, porque o plano da redenção foi traçado muito antes de existir o pecado, mas Deus já sabia que esse é o ser humano. Deus já sabia que a Adriana viveria em Cacoaco. E Deus sabe que em Cacoaco faz muito sol. Deus sabe que alguém viveria no Zango. E Ele sabia que alguém, que está nos acompanhando agora, estaria nos acompanhando a partir de Benguela, do Uambo, onde faz muito frio. Deus constituiu isso. E Ele disse assim, quando eu constituo esse ser humano, por causa das radiações, um sítio mais quente, um sítio mais frio, vamos constituir essa capacidade de desenvolver a melanina. Essa melanina na pele dele, sim. Desculpa por lhe cortar. A Bíblia diz assim que Deus fez os céus e a terra e viu que tudo era perfeito. Nesse caso, pronto, Deus é omnisciente, omnipresente, Ele sabe de todas as coisas. Mas aqui o irmão está a mostrar uma, chamam o quê? Previsão, né? Isto, prever o futuro. Sim. Nesse caso, Deus fez Adão e colocou as coisas que o irmão está a dizer nos seus genes, porque ele sabia que futuramente entraria o pecado e as pessoas viveriam no Zango em Cacoaco. É isso aí. É exatamente isso. Ou seja, foi propositadamente isso? Não que foi prepositado. Não que foi... Deus é omnisciente. Não, Deus é omnisciente. Deus sabia que ao fazer Satanás mais tarde, ao fazer Lúcifer, ele cairia. Não significa que Deus propositou a queda de Satanás, mas Deus é omnisciente, ele conhece as coisas. Mas ele fazendo já as coisas assim, de forma prévia, porque ele... Não, a predestinação de Deus, ela não é causativa. Ou seja, Deus, quando sabe que alguma coisa vai acontecer, ele não causa. Ou seja, tipo, você olha para alguém e namora muito, você consegue determinar que essa jovem vai contrair uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível, SIDA. Nós podemos prever isso, entre aspas, nós podemos prever isso. E se mais tarde esse indivíduo contrair SIDA, eu é que dei SIDA nesse indivíduo? Não, mas eu consegui prever essas coisas. Então, essa minha previsão não foi causativa, ou seja, eu nunca usei ela. Eu previ por conta das suas atitudes e consequências, e Deus faz exatamente isso. Quais atitudes Adão, antes de ser criado, já teria feito para que Deus fizesse já todas essas coisas? Essas modificações. Estava a dar exemplo, estava a dar, puxar aqui um exemplo de Lúcifer para nós tentar entender. No contexto de Adão, não é? A diversidade, a variação de cores, não é? É uma bondade de Deus, não é maldição. Por quê? Vê. Por conta do pecado existir, a natureza mudou o rumo. Existiram muitas plantas que surgiram contra a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz, quando o homem pecou, por tua causa a terra vai nascer com espinhos. Então Deus não queria que nascessem espinhos, mas a terra começou a nascer espinhos. Por exemplo, começou a existir climas que começaram a prejudicar mais o ser humano do que benéfico, para beneficiar. Então Deus, para dar uma volta a essa situação, Deus cria melanina. Qual é a função da melanina? A função da melanina é proteger o ser humano contra as radiações ultravioletas do sol. Isso é bondade ou maldade? Bondade. É bondade. E nessas melaninas que Deus cria, a melanina é diversificada, ela varia segundo o clima, segundo a localidade, a extensão geográfica onde o ser humano está. Deus determinou. Se você estiver no Zango, como no Zango faz muito sol, então nós vamos te dar uma melanina mais alta, ou seja, mais melanina para ti, para te proteger. E como consequência dessa proteção, desse amor que Deus tem por ti, te fez negro. Deus me fez negro por amor. Deus fez negro por amor que Ele sente por ti. Por isso é que tornou negro. Então Adão não foi branco, não foi negro. Não. A pergunta seria, de onde é que surgiu, então... Ou seja, quando é que começou a surgir as cores negras e as cores brancas? Ok, partindo desse pressuposto que eu apresentei aqui no princípio, algumas pessoas têm dito assim, vê, a cor negra deve ter se originado, ou de onde se originou, quando se originou, por conta da diversidade do clima. Atenção, clima não é determinante. Clima influencia, não determina. Não é pelo fato de eu nascer aqui em África que vou ser negro. Imagina que os meus pais emigrem, saem de lá da China, não é? Ou saem de lá do Médio Oriente, são brancos, os dois. Eles decidem migrar para a África, venham aqui.
Por conta do clima, pode acontecer alguma alteração na sua cor, tá? Porque eles vão ter que produzir mais melanina por conta da extensão geográfica em que eles estiverem, claro. Mas o filho que eles vão ter aqui em Angola vai ser negro? Não. Não será negro. Então, o clima pode influenciar, mas não determina. O que eu estou a tentar dizer aqui? A diversidade de cores que existe no mundo é exatamente por conta dessa variedade que Deus estabeleceu no ADN da Eva e do Adão quando foi criada. Existe um termo que alguns têm usado que é Eva, acho que é Eva matrimonial, qualquer. Depois vou encontrar ao longo da nossa expressão. Que algumas pessoas têm apresentado que existe uma negra, uma mulher negra original. Os africanistas dizem isso e é falso. Existe uma mulher negra que viveu há mais de 4.000 anos. E essa mulher negra deu origem a todas as mulheres que existem. Segundo essa teoria, a cor negra é a única cor que possui a capacidade de dar origem às outras cores. Eles dizem isso. Mas se nós analisarmos ao fundo, isso aqui é supremacia racial. O que é que a Bíblia nos diz? Qual é a relação que a Bíblia tem com isso? Com essa pergunta que me faz. Quando nós voltamos nos 3 filhos, porque depois o mundo foi destruído com um grande dilúvio. E na destruição do mundo, naturalmente, que só tinham sobrado 3 pessoas com capacidade de se reproduzir. Ou seja, eram os filhos de Noé. Sim. Haviam só 3 pessoas na Terra. E nessa história dos 3 filhos de Noé, existia o Sem, existia o Cã, que é chamado de Cão, existia o Jafé. Eram os 3. Nesses 3, existe um filho de Noé, que é chamado de Cã. Esse filho de Noé desenvolveu os cananeus e muitas outras tribos que hoje em dia eles vivem lá no Oriente Médio. Os semitas, muitos dos semitas descenderam de Cã. Existem outros descendentes da tribo de Cã que emigraram para a África. Ficaram mais ou menos na África do Sul, lá na África Branca, que chamam. E muitos outros descendentes desceram para a África do Sul, nesse lado da África Austral, não é? E o que acontece depois? Mais tarde, esses descendentes de Sem, de Cão, aliás, que vieram para essa parte de África, eles desceram para algumas regiões. Essas regiões, muitas delas eram chamadas de Núbia. Há quem faz confusão dos núbios. Ou Núbia é Egito, ou é aquele meio em que existia o Egito. A história nos relata, e quando nós vemos, por exemplo, na Bíblia, Jeremias 13, vimos em Atos capítulo 8, vimos em muitos outros livros, nos mostra da existência de um povo que tinha uma cor que eram chamados de queimados, cara queimada. A palavra cara queimada na Bíblia é etíope. Então, sempre que vires a palavra etíope na Bíblia, significa cara queimada. Ou seja, isso pressupõe que existia um povo de uma determinada região, que era chamada de Etiópia. Atenção, África no passado, toda a África muitas das vezes era chamada de Etiópia. Okay. Então, muitas das vezes quando nós vimos Etiópia na Bíblia, não é um país, é uma determinada região que inclui esse próprio país que hoje em dia chamamos de Etiópia. Então, esses descendentes, essas pessoas que migraram para ir para aquela ocasião, por intermédio da melanina que Deus deu por conta da radiação ultraviolenta do Sol, por intermédio do código genético que Deus fez com os algoritmos computacionais que conhecemos hoje na altura. Então, quando eles se encontraram naquele clima, o DNA formatado para aquela ocasião, eles começaram a apresentar características de uma cor que se adequava àquela localidade. Então, é assim que a Bíblia nos apresenta a origem dessa diversidade de cores, especialmente no que toca então, a nossa cor negra. A cor negra vem mesmo do filho de Noé. Mas só que não é uma questão de maldição. De maldição. É por eles terem emigrado. Exato. Mesmo se fosse por uma questão, a Bíblia não nos abre aqui parênteses, que vai dizer que o cão foi amaldiçoado para ter uma cor negra, negativo. E aliás, não é o cão que foi amaldiçoado, foi os descendentes de Cão. Se tu leres na própria Bíblia. Os descendentes de Cão, que são esses que migraram Não são. Esses descendentes de Cão, a Bíblia apresenta os nomes deles. Se nós voltarmos para Gênesis capítulo 9, nós temos aqui uma maldição que Deus lançou ao Cão. E diz assim... Foi Noé ou Deus que lançou a maldição? Na verdade, quando um pai, né, no sistema no patriarcal, quando o pai pronunciava bênçãos, o ser humano não tem capacidade de abençoar. Portanto, se eu te falar que tenha sucesso, tenha progresso na tua vida, as bênçãos não vêm de mim, vêm de Deus. Então o pai tinha um peso muito importante naquela época. Portanto, a maldição que Noé lançava para o filho dele, Deus consentia, de certa forma. Então, por isso que às vezes algumas pessoas utilizam Deus amaldiçoou Cã, Noé amaldiçoou Cã, nessa perspectiva. Mas vamos utilizar o termo Deus amaldiçoou, Noé amaldiçoou o seu filho Cã. Olha o que ele diz. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Então esbravejou Noé, maldito seja Canaã.
Escravo de escravos será para seus irmãos. Os cananitas, os cananeus, não vieram para a África. Não vieram. As pessoas que, depois da grande expansão, a grande expansão que aconteceu, ou seja, isso aconteceu depois da destruição da Torre de Babel, onde as pessoas se dispersaram por diferentes partes do mundo. Os cananeus, que a Bíblia aqui nos apresenta, não emigraram para a África. Os cananeus até hoje fazem parte das tribos semíticas. E se nós analisarmos ao longo da história, esses cananeus passaram mal. Não tem relatos bíblicos que mostram Josué a invadir a terra dos cananeus e a se tornarem escravos dos seus próprios irmãos? Então aqui se cumpre. Agora, quando nós pegamos esse texto para entender que esses cananeus referem-se àqueles descendentes de Cã que emigraram para a África, e essa maldição, a exploração, a colonização é a nossa cor negra como maldição, nós estaríamos a dar credibilidade à teoria que muitos colonizadores tiveram até os África ser o que é. Amém, amém. Então, antes de os filhos, a descendência de um dos filhos de Noé terem vindo para a África, não há relatos bíblicos de que existiam pessoas negras antes desta história? Ok, se nós voltarmos na Bíblia, muito antes, existem só 3 pessoas. E atenção, só as mulheres, é científico, só as mulheres têm a capacidade de criar variação. Só as mulheres têm essa capacidade de criar variação. Mas isso é uma questão que está a ser discutida aqui. Vamos levar em conta de que quando houve o dilúvio, só haviam 3 pessoas com potencial para desenvolver. Claro, não é a sua esposa, descarta-se a possibilidade, mas só haviam 3 pessoas. Essas 3 pessoas com as suas esposas, ou seja, eu estou a falar de 3 casais. Só esses 3 casais tinham capacidade de poder expandir ou fazer a expansão da espécie. Significa que se nós acreditamos que o dilúvio não foi num contexto local, que o dilúvio foi global, naturalmente que nós vamos entender que se a Terra toda encheu com água, e essa Terra não é um país, mas é o planeta inteiro, então naturalmente nós temos que entender que sim, na verdade, antes de haver aquela expansão toda, na época de Noé, só existiam mesmo esses 3, não existiam povos no território algum. Não, acho que o irmão não percebeu bem a pergunta. Okay. Eu perguntei assim, antes de os filhos de Noé terem vindo para a África, antes do dilúvio, nesse caso, não existiam pessoas negras, segundo alguns relatos bíblicos, porque o irmão disse que Adão não era branco. Adão era cor marrom, né? Se não estou enganado. Sim, marrom. Certo. Então, depois de Adão surgiram pessoas brancas. Sim. Só uma pergunta mesmo, por exemplo, Noé era branco juntamente com os seus filhos? Ok, boa questão. E se eram brancos e todos outros povos também eram brancos, ou seja, naquele momento ainda não existia pessoas negras? Ok, boa. Essa é uma pergunta interessante. Pelo que a Bíblia aqui nos apresenta, não havia nós não temos relatos bíblicos. Nem relatos bíblicos, não temos relatos históricos para afirmar isso. Nós podíamos recorrer a algumas fontes extras. Se nós recorremos a algumas fontes extras, eles vão nos dizer que existia. Só que essas fontes extras que nos dizem que existiam pessoas já vivendo naquela altura, nessa parte do território que nós hoje chamamos de África, se nós estudamos ao fundo, vão nos levar na teoria do evolucionismo. Ou seja, vão nos levar a crer que há cerca de 1.000 milhões ou 1.000 bilhões de anos já existiam pessoas. E nós já estamos a navegar por campo desconhecido nesse lado. Mas o que a Bíblia orienta é a raça humana se desenvolveu, se tornou rebelde. A Bíblia fala de um contexto local. Não nos abre a possibilidade de existirem pessoas nos outros continentes. Não havia essa possibilidade. Então eles estavam agrupados. Nos contou a história de Caim. Claro, já havia algumas cidades, de diversas cidades, com pessoas com variações. Mas não nos traz aqui um ponto específico se nos outros continentes já existiam pessoas de uma cor diferente. Mas, muito obrigada. Segundo o relato que o irmão fez a respeito da origem da pele negra, dá para perceber que a pele negra surgiu mesmo em África. O surgimento mesmo começou a partir da África, porque no discorrer da tua explicação disseste que só depois que os filhos de Noé, alguns deles desceram para a África, o clima em si, todas aquelas situações fizeram com que as suas peles tornaram-se negras. Desenvolvessem melanina, e nós sabemos que provavelmente isso tenha afetado os seus genes e os outros que vinham surgindo também não vinham mais com a cor que eles tinham, se é branca, se é marrom.
mas vinham já com a cor negra. Exato, começaram a desenvolver essas Certo. características. Sim. Então, alguns livros de história, aquilo que nós aprendemos, ensinam-nos que no Egito, as pessoas do Egito são... Atualmente nós sabemos que no Egito são brancos, né? Mas agora, dizem que também lá há muito tempo eles sempre foram brancos. Mas segundo aquilo que o irmão está a nos explicar, acho que dá-nos aqui a entender uma outra coisa. Então perguntei, no Egito, eles eram pessoas negras ou eram pessoas brancas? Ok, isso é uma questão cronológica. Vamos entender aqui por uma questão cronológica. O Egito, existem duas teorias, tá? Primeira teoria é que os núbios, que era aquela região do Egito, os núbios eram pessoas negras, eram pessoas fortes. Essa é a primeira teoria, que invadiram o Egito e criou-se uma dinastia de faraós negros. Essa é a primeira teoria. Mas o que aqui a Bíblia vem nos apresentar, o que aqui a Bíblia vem nos trazer ao longo de suas páginas, é que todos os seres humanos, ou seja, todas as pessoas que se deslocaram para a África, para essa região, não só pelo nome, não é só pela região, mas por conta das condições climáticas, a adaptação do ser humano a essas condições climáticas, o ADN, o DNA do ser humano, que Deus colocou nele com essa variação, ficar ativo por conta dessa condição que Deus aplicou, né? Desenvolveu camadas de proteção contra as radiações ultravioletas e naturalmente o gene do ser humano foi se adaptando e se modificando. E quando havemos aí a modificação dos genes, naturalmente, as espécies, ou seja, os descendentes, não é, daquele genes primitivo, tipo básico, né? Os descendentes daqueles genes, naturalmente que vão herdar as características dos seus progenitores. Então, de uma forma mais específica, para não ser aqui muito técnico, se calhar algumas pessoas podem não compreender, o que nós estamos a dizer aqui é o seguinte, a parte do Egito, o que a história nos apresenta é que os egípcios eram pessoas que não eram brancos, não eram negros. Sim, não eram brancos, não eram negros. Eram? Se eu falasse isentado, seria uma cor bem estranha. Conhece os índios? Índios. Os índios. Vi pela televisão. Exato, está a ver a cor dos índios? Quase escuros. Mas eu já li alguns livros de história, não Sim. bíblicos, Sim. que relatam que os egípcios eram negros. Os primeiros egípcios eram negros. Não, supremacia. Muitas das vezes os livros de história que foram escritos, eles foram escritos para defender uma supremacia racial. Assim como também outros livros dizem que os primeiros egípcios eram brancos. Sim, exatamente. Tudo isso é uma questão de supremacia racial. Mas nós começamos a entender que os primeiros descendentes, os primeiros moradores que se deslocaram por uma determinada região, com o passar do tempo, seus genes é que foi mudando. Mas eles apresentavam um tipo básico que foram constituídos por Deus. Então, as pessoas que foram descendo mais do Egito para mais esse lado da África subsaariana, por conta dos climas que é um pouquinho mais diferente do clima da parte norte de África, eles foram desenvolvendo um marrom muito mais escurecido. Agora, há uma situação aqui que deixa muitas pessoas constrangidas. Conseguimos perceber pela explicação do irmão que a raça negra ou a pele negra não tem nada a ver com a maldição. Não. Nem os brancos, nem os negros estão amaldiçoados. Deus não é parcialista. Ele ama todos do mesmo jeito. Mas a pergunta é, por que tem parecido que Deus é mais Deus dos brancos do que dos negros? Ok, isso acontece. Isso aqui de parecer que Deus é mais dos brancos do que negro é a forma como esse Deus nos foi apresentado. Sim. Por quê? Existe um Deus, eu sempre digo que existe um Deus, existir entre aspas, existe um Deus na natureza. Esse Deus criou o ser humano e se importa com ele, com seus próprios problemas. E existe um conceito de Deus, existe um Deus que os seres humanos é que eles criaram, para resolver os seus próprios problemas. Ou seja, o que é que nós estamos a falar? Há um Deus atualizado. Praticamente o que as religiões fazem é tentar, por causa do sentimento de pertença, eles atualizaram, eles moldaram a imagem de um determinado Deus que se adequasse às aparências dele. O Jesus que nos é apresentado muitas das vezes nos livros é um Jesus europeu. Sim. Sim. Aquele Jesus até um gay que é apresentado naqueles cartazes. Mas muitas das pessoas têm a fotografia daquele colado na parede, como Jesus, muitas das vezes. Um Jesus branco, diferente do que a história nos apresenta no princípio. Então, essas pessoas, como têm a ideia de supremacia branca na cabeça deles, eles nos passam a impressão de que a África é um continente amaldiçoado. Isso foi feito por meio de muita coisa. Primeiro por perversão, por meio de alienação mental do próprio negro. Nos fizeram acreditar que as pessoas que tinham cor um pouquinho mais clara, o marrom um pouquinho mais claro,
eram de certa forma as pessoas abençoadas. E por quê? Quando nós olhamos a nossa realidade de África, nós entendemos que a nossa realidade econômica, por exemplo, nos faz que praticamente quase que somos amaldiçoados. É exatamente isso, né? Desculpa cortá-lo. Quando nós vamos estudar a história de Israel, nós vamos perceber que Deus estava muito mais com Israel do que com qualquer outro povo. Eles venciam sempre as batalhas, exceto nos momentos em que eles mesmos é que pecavam contra Deus e fazia com que eles perdessem. Se nós vermos bem a dinâmica, não é, da África e dos outros países, vamos perceber, parece que a África sofre muito mais do que os outros continentes. Sim. Há muita pobreza aqui, quer dizer, parece que a própria desgraça caiu aqui. Por isso que muitos acreditam que a pele negra é a origem de uma maldição. Ok. E por isso também que muitos acreditam que Deus é mesmo só Deus de branco. Quando eu perguntei se Deus é só Deus de branco, não é muito mais na questão da pele de Jesus. Tirando ainda Jesus de parte, o próprio Deus mesmo em si, que criou os céus e a terra, ele é mesmo Deus também que ama os negros, africanos em particular, ou só ama os brancos, uma vez que nós estamos a perceber como é que a situação está. Ok. Muita maldição aqui. Sim. Sabes, por que eu pego sempre exemplo da cor para tentar transcender para outros lados? Nós estamos a falar aqui, por exemplo, de pele negra. O conceito de negro, ele é muito subjetivo. Se você olha para alguém e você lhe fala negro, não é? Ou você está em Portugal ou qualquer parte do país, do mundo, alguém olha para ti e te chama negro. É racismo. Sim, esse racismo que essa pessoa faz é contra a tua pele ou contra a tua origem. Essa é a questão que se coloca. Você vê? Então, muitas das vezes as pessoas quando olham para nós e nos chamam de negro, eles não vêm só por uma questão de coloração, porque a coloração não é problema. É cientificamente provado que nós seres humanos temos 99,9% do DNA igual. Então nós não temos problema. O grande problema da cor negra é, segundo eles, a origem, é o preconceito racial. E esse preconceito racial não é a extensão geográfica, mas é o que eles entendem do povo, a história do povo. Ou seja, quando nós olhamos por uma questão só de pele, eles têm algo que falam mais do que a pele. Existe uma teoria, a eugenia, foi desenvolvida por Francis Galton. Eles ensinavam que existia uma espécie inferior. Essa espécie inferior não podia aprender, não podia ser assimilada. Ela foi criada para estar embaixo. Qual é essa espécie inferior? Tem uma característica. Essa característica é uma cor, a cor negra. Então, essa cor de negra, na verdade, quando as pessoas falam de negro, é só um termo que tentam utilizar para tentar dizer que todas aquelas pessoas que têm esse sinal, essa característica, são pessoas de quê? De classe baixa. E olha só, o desenvolvimento, o não desenvolvimento de África foi cultivado, foi propositado até hoje. Nós, os africanos, não temos história. Eles, quando falam de história africana, eles falam de pré-história. Então, eles nos dão a entender, eles nos passam a impressão de que o Deus do céu não se importa conosco. Não porque ele não se importa, mas porque existem pessoas, por conta da maldade que habita no coração do ser humano, por conta da supremacia racial, ele entende que essa espécie é uma espécie para ser explorada. Dá a entender, ou seja, as pessoas procuram dar a entender, ou são as evidências que fazem dar a entender isso? Não, nós não temos evidências que nos dão a entender que os africanos são Por exemplo, nós sabemos que a África foi colonizada durante muito tempo. Sim. Deus também é nosso Deus, Sim. né? E a pergunta seria, por que Deus permitiu que os brancos colonizassem e escravizassem os negros, sabendo que somos todos filhos dele? Exato. Essa é uma pergunta interessante. Nós podemos perguntar, por exemplo, por que Adolf Hitler permitiu, por que Deus permitiu que Adolf Hitler matasse o povo que se intitula povo de Deus, mais de 4 mil judeus que foram queimados lá no Holocausto. São as mesmas questões que se levantavam. Então, essas todas perguntas, essas todas questões que acontecem, nos levam a refletir não sobre o caráter de Deus, mas sobre as consequências do pecado no ser humano. Vimos que o que acontece por meio dessas características, essas evidências, nós conseguimos notar como é, né, o ser humano que está a ser dirigido por Satanás, o ser humano que se afastou de Deus, o que é capaz de fazer. Então, isso não é tipo evidências de que Deus não se importa ou se importa menos, mas é o pecado no ser humano, do jeito que nos destruiu. Ele faz com que nós combatamos contra nós próprios, contra os nossos próprios irmãos. Deus é Deus dos brancos, é Deus dos negros. Será que existe alguma história bíblica que Deus fez com algum povo negro? Porque as histórias que nós vemos, né,
é mais com os povos brancos. Então, algum... Não vou me referir a um só, mas um povo mesmo negro que foram incluídos ou inclusos na história bíblica. Um povo negro que foi incluído na história bíblica. Alguma vez na história? Nunca vi. Tipo, a Bíblia é um livro que foi escrito com base em um contexto. Um contexto geográfico, um contexto histórico, um contexto cultural. O brasileiro podia perguntar a mesma coisa. Se calhar, muitos outros podiam perguntar exatamente a mesma coisa. Nós não estamos na história e essa coisa toda. Mas não. A Bíblia foi escrita num determinado contexto. Estamos ainda a falar de pele, não especificamente de país. Não, fizeste uma pergunta. A pergunta que você fez. Esse Deus alguma vez usou um povo negro? Sim, negro. Numa ocasião especial. Ou pessoas negras. Acho que se eu disser povo, estamos a falar de uma determinada região, não é? Sim, sim. Não, vamos aqui dizer pessoas, independentemente da região dele, mas que tinham a pele negra, ou que as suas origens eram negras mesmo. Sim, começando para a minha resposta é sempre fundamentada. Eu sempre fundamento. Por isso é que vais notar, se calhar, não estou no objetivo, mas é fundamentação. Existe uma fundamentação, depois uma resposta imediata. Prontos. Eu estava a dizer que a Bíblia é um livro que foi escrito num determinado contexto. Quando estou a dizer que foi escrito num determinado contexto, existe uma mensagem que foi enviada. Essa mensagem tinha remitentes. E esses remitentes tinham mensagem para receber e expandir para outras partes do mundo. Você não vai ler uma parte da Bíblia que diz que a salvação veio para os angolanos. Não tem na Bíblia. Não vai ler uma parte na Bíblia que diz que Jesus morreu a favor dos angolanos. De forma específica. Não temos. Porque a mensagem é contextual para uma determinada região. Agora, existem sim aplicações e várias vezes em que Deus trabalhou com pessoas, em que Deus trabalhou com povos de cor negra que foram influentes na altura. Vou dar um exemplo bem prático. Deus trabalhou com um capitão em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Exato. Em Atos capítulo 8 nos conta a história do Cornélio. Esse Cornélio é um centurião, na verdade. E ele nos diz que era um etíope. E a palavra etíope, como já fiz aqui a introdução, esse etíope, ele não é um país da Etiópia, não. É a característica de todos aqueles que têm uma cor marrom um pouquinho mais escura, não é? Cor negra, se nós tivermos que dizer hoje. Nós temos a história, por exemplo, de Cireneu. Cirene, ele é uma cidade que ficava lá entre a Líbia, naquele meio de África. Sabes o que fez Cireneu? Cireneu ajudou Jesus a carregar a cruz. Ninguém mais fez. Jesus, quando estava cansado, ele foi, pegou na cruz de Jesus, colocou no ombro e carregou. Essa história de Cirene faz surgir as religiões de matriz africana, os quimbanguistas, alguns toquistas e muitos outros, dizendo que Jesus passou legado para os negros. Mas essa é outra história. O Cireneu ajudou Jesus a carregar a cruz. Existem muitas outras histórias. Nos discípulos, existe Simão Dídimo, o Níger, estava entre os discípulos, ele estava lá na igreja apostólica. Muitos pais da igreja que Deus usou para difundir o cristianismo ao longo de África estavam lá. Estamos a falar de quem? De alguns cristãos que eram cóctas. Os cristãos cóctas são aqueles que tinham descendência gregas, mas também eram africanos. Grandes pais da igreja, estamos a falar, se calhar você já ouviu falar do Santo Agostinho, de Hipona, desses pais da igreja que fazem Pelo parte da menos eu já patrística. ouvi falar que o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, né? Mais Agostinho. O Martinho Lutero eram brancos. Não, Santo Agostinho, eu disse assim, esses eram cristãos cóctas, eles tinham origens gregas e africanas, tá? Eles eram deslocados. Por exemplo, mencionei a patrística, os grandes pais da igreja. O que eu estava mencionando no tempo de Jesus, no próprio século I, apesar que alguns dizem que Jesus nasceu no século III, é uma questão de cronologia, século 3, 4. Mas no próprio século I, na existência de Jesus, existiram muitas pessoas que eram de origens negras, que fizeram parte direita no Evangelho. Existem muitos relatos, se tivéssemos que pegar a Bíblia, nós mencionaríamos texto daqui, texto daí. Então, naturalmente, que Deus trabalhou, sim, muito, e com o povo negro, várias vezes. E repito o que o pastor disse daquela vez. O pastor Azarias. Exato, Certo. vou repetir o que o pastor Azarias disse. Ele utilizou uma expressão tanto quanto perigosa. Ele disse que o cristianismo é mais africano do que ocidental, do europeu ocidental. E é verdade. É verdade. É verdade. Não sim. querias rebater. Não. Ele tem os seus pressupostos para dizer isso. E é uma verdade. A África foi o primeiro continente a receber o cristianismo. Porque Jesus veio aqui mais tarde. Não, mesmo antes, depois de Jesus ter vindo aqui. Quando o cristianismo se desenvolveu,
A África recebeu primeiro e só depois a Europa. Esses são mais... Mas eu tenho todos os outros quentes, como dizem. São mais outros assuntos. Então Deus trabalhou muito com Trabalhou vários africanos que apregoaram a mensagem para as outras pessoas, conversaram muitas outras pessoas, e como resultado disso, Deus tem trabalhado com mais africanos na sua causa do que com outros países. Em termos dos continentes. Tem trabalhado mais com os africanos do que os outros tem trabalhado mais com os africanos. Será que não é porque os africanos é que estão a abraçar mais o cristianismo do que os outros países? Porque, desculpa só, já vi alguns vídeos de pessoas dizendo que o cristianismo surgiu na Europa, por exemplo. Surgiu na Europa. Mas eles que começaram, quando perceberam que tudo isso é uma farsa, abandonaram. E aqueles que foram colonizados continuam a agarrar-se a estas ideologias até hoje. Okay. Então, quando dizes que Deus tem trabalhado mais com os africanos do que outra coisa, será que não é porque os africanos abraçaram demais estas ideologias que foram trazidas pelos brancos? Ok, o cristianismo não é ocidental, o cristianismo é oriental. O cristianismo não nasceu no Ocidente, o cristianismo não é europeu. Faça só uma explicação muito breve sobre oriental e ocidental para as pessoas lá em casa. O Ocidente, por exemplo, a Europa. A Europa é no Ocidente. E agora o Oriente está claro, do Oriente Médio, onde está Israel e tudo mais, esses outros países. O cristianismo que sai do Oriente para a Europa, ou seja, que sai de Israel, que sai daqueles países aí adjacentes de Israel para a Europa, para o Ocidente, era um cristianismo que já tinha sido institucionalizado. Porque a partir do século IV, o catolicismo pegou o cristianismo e lhe tornou híbrido. Juntou as crenças do mitraísmo, criou o catolicismo. Reprimia a ciência, reprimia muitas coisas. E por meio disso surgiu, por exemplo, o iluminismo. O iluminismo se revoltaram, ou seja, as ideias iluministas surgiram, se voltaram contra a igreja. Então muitas pessoas entenderam que o cristianismo era uma farsa. Era uma farsa, não o cristianismo, mas o cristianismo que o católico lhe apresentou. Certo. Então abandonaram muito, surgiram muitos cientistas, muitos ateus que começaram a combater o cristianismo. Agora, muito antes disso acontecer, ele já tinha vindo para aqui, né? Porque eu me lembro que o iluminismo é por volta do século XV. Estamos a falar de 1400 e tal, ou século XVII, se calhar, de 1600 e tal. É que desenvolveu essa teoria do iluminismo. Por exemplo, a Reforma é de 1500 Só que antes de 1500 né, e antes de 1600 já existia o cristianismo em África. O cristianismo em África, ele entra no século I. Por exemplo, estamos a falar por meio de Simão Sirineu, estamos a falar por meio de Etiópia e muitos outros que foram evangelizados. Eles vieram para a África, para a região de Núbia, para o Egito, para o Níger, para os Sudãos e difundiram o cristianismo. Então os africanos abraçaram o cristianismo pacificamente. Ou seja, a ideia que nos transmitiram de que o cristianismo surgiu aqui por causa da colonização é metade da história, é falso. A história que o pastor da outra vez nos contou é verdade. Sim, o cristianismo não chegou com purete. O cristianismo que chegou com purete é aquele cristianismo que foi na Europa. Certo. Porque saiu da Europa, tem um país na Europa chamado Portugal. Saiu de lá, ele veio aqui em África com parcerias comerciais, com pressuposto de parcerias comerciais e colonizou. Então aquele cristianismo estragado eles tiraram da Europa, trouxeram aqui em África, na foz do Rio Congo, e esse cristianismo que nós conhecemos hoje, dos BM, dos Esses e tudo mais. Então, é isso que aconteceu. Então, nós africanos abraçamos o cristianismo porque eu viajo, só para ser bem rápido, e nas viagens que eu tenho feito, eu vou para as regiões, muitas das vezes, e estou a falar mesmo do povo negro, nós os negros, eu vou para regiões em que encontro pessoas que não têm uma religião instituída, não têm uma igreja, né? Não tem uma igreja instituída, são pessoas que vivem lá, nunca ouviram falar de batismo. E eu chego lá, a primeira pergunta que faço para essas pessoas é: você já ouviu falar de Deus? Faço essa pergunta. E claro, eu falo em português e alguém traduz, não falo língua dos locais. Viajei para cerca de 5 ou 6 províncias e fui lá nos matos. E eu perguntei sobre isso. Eles falaram: sim, já ouvimos a falar de Deus. Mas a região que eu for, te deixar claro, quando o cristianismo católico veio, o cristianismo europeu estragado, quando chegou aqui, em 1482, estou a falar do século XV, não do século I, já tinham se passado mais de 10 séculos. O cristianismo já existia mais de 10 séculos, no século XV. Quando aquele cristianismo chegou aqui, porque era um cristianismo comercial, se estabeleceu muito no litoral, onde tinha o mar, tipo Benguela, Luanda. Tem países que tem muitos cristãos, mas se você vai lá no fundo do país, no centro,
lá mesmo no fundo, onde não tinha muitos atrativos, as pessoas ainda mantêm as origens africanas, a espiritualidade africana. Então eu cheguei para essas pessoas. Eu perguntei, já ouviram falar acerca de Deus? E essas pessoas olharam para mim e falaram, sim. Deus é alguém, é uma energia. Só que essa energia não é energia que os africanos dizem. Eles querem dizer que Deus controla tudo. Controla a árvore, controla o mar, nos dá vida para crescer. Tu sabe? Então nós começamos a entender que quando o cristianismo chega, os africanos abraçaram mais ainda, porque eles já tinham esses princípios. E eles entenderam que isso veio para esclarecer as suas dúvidas. Por isso é que existem africanos abraçados à causa. Nós já estamos mesmo na reta final da nossa conversa. E nem demorou, hein? E eu tenho uma última questão para lhe fazer. É mesmo concernente ao que o irmão já acabou de falar. Já tinha isso em mente para lhe fazer, mas começaste já a tocar lá. O cristianismo não nasceu... Ou seja, o irmão, juntamente o pastor que esteve aqui da vez passada, o pastor Azarias, dizem que o cristianismo é muito mais africano do que outra coisa. Exato. Mas não chegaram a afirmar que o cristianismo nasceu em África. Não. Também não estão a afirmar que o cristianismo nasceu em uma outra parte. Não. Aí tudo bem. Tocaste aqui no ponto de algumas regiões em que o cristianismo não chegou mesmo lá bem a fundo. As pessoas não conhecem. Cristianismo católico. O cristianismo católico Sim. é que não... Ou seja, conhecem Deus. Conhecem Deus. Ou pelo menos têm uma noção de quem é Deus, não é? E nós sabemos que a África é um continente que existem muitos deuses, muitos rituais e por aí fora. Será que seria pecado ou é pecado? E essas pessoas, por exemplo, não serão salvas por não aceitar o cristianismo bíblico, o Jesus Cristo, né? Uma vez que nós somos africanos, temos a nossa pele negra, e muitos não têm o conhecimento que o irmão veio aqui nos passar. E talvez essa entrevista não vai chegar até lá nos confins de Benguela, por exemplo. Qual é a situação espiritual dessas pessoas no que diz respeito à salvação delas? Ok. Primeiro, eu acredito que o DNA de Deus está sobre toda a sua criação. Não existe povo, o DNA de Deus. A impressão digital de Deus. A impressão digital de Deus está sobre toda a sua criação. Quando estamos a falar de leis da natureza, leis, os naturalistas, a pergunta que eu coloco é: quem colocou as leis da natureza? Quem colocou esses princípios? O ser humano já sabe que matar é errado, mesmo sem lhe ensinar. Quem lhe falou? No coração do ser humano há uma necessidade grande de se achegar a uma determinada divindade. Deus vive no coração do ser humano. Deus desde muito cedo se manifesta ao ser humano. Desde a primeira até a idade, Deus se manifesta. E esse povo africano, eles não têm uma religião sistematizada. Primeiramente precisamos entender o que é uma sistematização de religião. A sistematização de uma religião é quando você já coloca dogmas. É a religiosidade. Nós temos doutrinas, batismo, eliminação, não sei o quê. Quer dizer, muita coisa. Essas todas as cerimônias que faz parte da religiosidade. Religiosidade não é religião. É só um dos componentes. A religião é aquela crença que o ser humano tem de que existe um ser superior que controla todas as coisas. Um ser que move a natureza. Todos os africanos têm isso. Nenhum africano é ateu. Não existe africano que não acredita na essência de Deus. Não existe. Sim, todos os africanos creem. E africano é muito religioso. É muito religioso. Fora da religiosidade. Ele é muito... Não existe africano que não professa a religião. Só que a forma... Deus precisava se revelar para o ser humano. Jesus veio para mostrar a revelação de Deus no ser humano. Ou a forma como Deus queria se apresentar para o ser humano. Deus veio se revelar para nós. Os cristãos, eles têm noções de Deus. Eles entendem que existe um Deus. E eles precisavam que eles fossem esclarecidos de como Deus era. Por exemplo, existem povos que na tentativa de se aproximar dessa divindade criaram muitos rituais. Criaram muitas coisas. De uma forma assim mais breve. Qual é a situação espiritual então dessas pessoas quanto à salvação? A situação espiritual dessas pessoas. Porque nós aqui na igreja, se você fornica, não vai no céu. Se você é feiticeiro, não vai no céu. Se você é adultera, não vai no céu. Agora essas pessoas que não sabem dessas coisas de fornicação, fornicação, adultério, né? Como é que é a situação deles? No livro Eventos Finais, a Helen White escreveu que ninguém será julgado por uma luz que não recebeu. Ninguém. Okay. E por isso é que eu comecei por falar das leis da natureza. Tá? Que diz que a impressão digital de Deus está sobre todos os povos, sobre toda a natureza. Que a espiritualidade do ser humano é inata. O que eu estava a tentar transmitir para ti, não é?
se calhar não conseguiu perceber, é que Deus colocou a sua lei, Deus colocou o seu caráter, Deus exprimiu a forma como Ele é na própria natureza. Os povos sabem disso desde que são pequenos. A partir do momento em que eles começam a crescer, eles têm noção de entre o certo e o errado. Só que existem algumas perversões por conta do pecado. Então, aquelas pessoas que violam a lei da natureza não receberam a mensagem de Deus como é, o cristianismo. Eles vivem segundo aquilo que aprenderam, praticando a bondade, seguindo o princípio de Deus, os princípios imutáveis de Deus que foram aplicados à natureza. Essas pessoas serão salvas. Agora, se o indivíduo receber uma mensagem e ele renunciar, vai ser julgado segundo o conhecimento que recebeu. Ou seja, nós seremos julgados de acordo ao conhecimento que nós recebemos. Se eu não tiver conhecimento sobre um pecado, estou safado. Claro, não tem noção. Amém Exato. Por isso. Muito obrigada, nosso amado irmão Josarias. Foi uma conversa e uma aula ao mesmo tempo. Podemos aprender muitas coisas com relação à origem da pele negra, e teria muitas outras coisas por dizer. Acredito, nós vamos convidá-lo uma segunda ou terceira vez para darmos continuidade sobre este tema, porque há muitas questões que eu particularmente gostaria de fazer, e se calhar outras pessoas lá em casa também gostariam de fazer. Então tens aqui 2 minutos, né, para dar a conclusão daquilo que nós trouxemos aqui. A tua câmera é esta. Ok, então, o apelo que nós passamos sempre para as pessoas é que a expressão da religião, que é a religiosidade, ela tem que ser consciente. Eu sempre passo esse apelo para todas as pessoas, porque a religião é uma coisa que move as pessoas, não importa. Por isso é que eu às vezes não fico com receio de falar sobre a Bíblia com ninguém. Não existe nada mais forte do que a religião, não tem. E quando essa religião é praticada de forma consciente, nós vamos conseguir ter muitos frutos e compartilhar com as outras pessoas. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, independentemente de qual seja a nossa origem, independentemente de qual sejam as variações das nossas das capacidades físicas. Deus ama todas as pessoas, todas as pessoas. Não existem favoritos de Deus, não existem. Não existem igrejas favoritas de Deus. Então nós vamos reprimir toda a questão da supremacia racial, todo o princípio de achar que são, toda a ideia das pessoas pensarem que são superiores aos outros. Nós vamos combater isso e vamos fazer todo o esforço possível para baixarmos isso. A África, ele precisa de todos nós para evoluirmos. E acusarmos o cristianismo como causador dos nossos males não é verdade. Nós sabemos quem é o causador dos nossos males. Pelo menos em Angola tem nome. Então não vamos acusar o cristianismo. Em Angola tem nome, eu pensei numa pessoa. É mesmo ele. Muito obrigada, nosso amado irmão Josarias. Olha, estamos muito felizes por ter aceito o nosso convite. E por favor, das próximas vezes que nós lançarmos o convite, apareça mesmo. Então, abraços, saudações. Para todos, eu escrevi um livro novo, estupidamente acadêmico, esse é um nome estranho. Eu recomendo que leiam. Também sigam a página, né? O podcast Fé, né? Fé Podcast. E o GYC Angola também. Sigam o GYC Angola, acompanhem as nossas lives. E abraço para todos, é muita gente. É muita gente. Muita gente. Abraço para toda a gente. Amém. Então, aí está o abraço para toda a gente. Nós queremos convidar você a continuar a nos seguir e chamar outras pessoas também para que possam seguir a nossa página no Facebook Fé Podcast Angola, no YouTube também Fé Podcast Angola. Esta é uma página com finalidade de levar até aos irmãos as verdades bíblicas, sem medo. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vão nos chutar da igreja ou como é que isso não importa. O importante é levar aquilo que é realmente a verdade. Então, que Deus abençoe rica e poderosamente a todos nós e Shalom. Muito obrigada.